Salve, salve, fã da velocidade! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda! Chegamos com mais um Pelas Pistas, o podcast mais veloz da internet brasileira. Fim de semana de Fórmula 1 na Arábia Saudita, mais um show de Max Verstappen da Red Bull. Chegamos ao 100º pódio de Max Verstappen na Fórmula 1, vitória número 56. Tivemos também uma grande vitória do Enzo Fittipaldi na Fórmula 2. Fim de semana complicado para o Gabriel Bortoleto. Tivemos a estreia da Fórmula Indy, vitória de Joseph Newgarden. Tivemos o Chris passeando pela Porsche Cup. Falaremos sobre esses assuntos no programa de hoje. Então, like no vídeo, se inscreva no canal, compartilhe com os fãs da velocidade. Tem alguém do lado esquerdo já me olhando com uma cara meio esquisita. Tem alguém do meu lado direito já dando risada depois do que eu falei em relação à Porsche Cup. Mas o programa de hoje promete bastante. Vamos nessa aqui. Eu não falei nada. Você virou com uma cara estranha que eu falei da Porsche Cup. Eu olhei aqui de relance aqui, o outro dando risada do lado aqui. Mas o Chris estava correndo? Achei que ele estava gravando a Indy com você. Eu achei também. Eu falei, nossa, o que tá acontecendo que eu vi? O Christian de macacão chegando ali na comentar Indy. Sabe o que eu lembro? Tudo bom. Sabe o que eu lembro? O quê? Como é que chama aquela... eu lembro de alguém que foi correr numa pista, Santa Cruz. Você lembra? Lembro. Você lembra? Não, que ele tentou correr na pista, que ele voou até Santa Cruz. Isso, e saiu antes de acabar a prova. E daí ele voltou para São Paulo. Mas ele tentou correr. Tentou. Então, foi parecido, será? Nossa, tá lembrando que o seu final de semana foi assim? Eu não entendi. Qual foi a semelhança que você tá lembrando desse final de semana agora? Não foi nem próximo disso daí. Quero saber depois o Chris mais detalhes sobre a Porsche Cup que ele acabou participando lá de emergência. Aliás, sobre Porsche Cup, o episódio da semana passada fala bastante da Porsche Cup com o Denner Pires. Se você ainda não acompanhou, pode acompanhar no nosso canal no YouTube também, das nossas plataformas de áudio. Aliás, plataformas de áudio também bombando. Pode seguir o Pelas Pistas que você não perde nenhum detalhe. Certo, turma? E aí, pessoal? Tivemos mais uma prova na Arábia Saudita, mais uma vitória do Max. Pode começar, Cris. O que vocês acharam da prova? Bom, foi tudo, né? Max, né? Não, só não foi volta mais rápida no final. Então, no final que ele perdeu pro Pérez. Leclerc? É. Não, mas era do Pérez antes. Eu acho que ela ficou flutuando. Mas aí o Leclerc acabou carimbando lá. Falar o quê? A gente vai falar exatamente a mesma coisa que a gente já falou há muitos episódios. O Max é o cara do momento, tá dominando. E eu acho que ele vai continuar quebrando todos os recordes olhando para frente. Ele é definitivamente fora da curva. E ele fez a mesma coisa que ele fez na primeira corrida. Ele teve a certeza que estava tudo em ordem, que não tinha ninguém incomodando ele. Final de semana inteiro. Controlou a corrida. Não teve problema nenhum para ganhar. Foi fácil. Fácil. Olhar de fora é sempre fácil a gente fazer as análises, né? Esse cara não guia, esse cara guia um pouco melhor, foi erro dele, foi erro daquele. Então, quem tá sentado lá de fora é tudo facinho. Só que é óbvio, quando você tá lá dentro, com a batata assando tudo, as dificuldades são outras. É claro que não é fácil, mas foi algo extremamente competitivo? Não. Foi algo que eu acho que ele dominou a corrida inteira. A corrida inteira não, o final de semana inteiro. Boa. Junior. Não tem muito mais o que falar. Acho que a única surpresa do final de semana foi da mesma forma que o Chris entrou de última hora, o Berman entrou de última hora. Grande destaque. A única diferença é que tem 60 anos de idade, diferença dos dois. Um tem 70, outro tem 18. Mas, o Berman novamente impressionou. Né? Eu acho que a Fórmula 1 a gente já falou isso, tá no lugar certo na hora certa. Tudo bem que ele tinha acabado de fazer a pole na Fórmula 2. Sim. Aí o Sainz teve apendicite, ele entrou no lugar, conseguiu fazer o último treino, classificação, quase foi pro Q3, fez uma corrida sólida. Então, assim, ele teve a sorte, foi ele que entrou e não foi o Enzo, por exemplo. Mas ele conquistou os pontos para ter a superlicença, coisas que outros pilotos da Fórmula 2 ainda não conseguiram fazer até agora. Então, assim, não é também sorte. Ele fez a sorte dele, né? Ele talvez poderia não ter esses pontos da superlicença, ele não estaria lá. Sim. Mas como ele fez uma temporada boa ano passado, tinha os pontos para ter a superlicença e é ele que tá lá. E eu acho que isso é uma das coisas interessantes da superlicença, que
né, que a Fórmula 1 criou, ou que a FIA criou para ter menos pilotos pagantes, ou ter menos essa questão comercial e um pouco mais do piloto que merece a chance, né? O Berman já era um piloto reserva da Ferrari, mas acho que muito do motivo disso foi porque ele conquistou os pontos de licença. Então, né, a Ferrari falou, bom, precisa de um piloto reserva aqui que possa andar se a gente precisar. O único ali, um dos únicos era o Berman, escolheram ele, tinha feito um treino só para se adaptar com o carro, porque você nunca sabe o que pode acontecer com os pilotos. Então, aconteceu, ele entrou, fez um trabalho sólido e tudo bem, foi só um 7º lugar, fez pontos, mas com certeza, se ele terminar o ano top 3 na Fórmula 1... na Fórmula 2, a chance dele conseguir uma vaga na Fórmula 1 é alta depois de um serviço, depois de um trabalho desse, né? Você acha que, por exemplo, como ele perdeu esse fim de semana, então são os pontos que ele poderia ter ganho a prova, ele poderia ter feito outras coisas, em termos de campeonato poderia ter mudado. Mas o fato de já ter uma superlicença e já ter tido uma corrida com um desempenho que, muita gente gostou, faz com que ele possa, entre aspas, furar a fila da turma da Fórmula 2, mesmo não tendo, Eu acho que com certeza, porque você tem que lembrar, não é... A Fórmula 1, ela não faz uma análise somente do seu resultado da Fórmula 2. Então, vamos pegar o Enzo, por exemplo. Fez um trabalho quase que perfeito. Para ficar perfeito, teria que ganhar as 2 corridas, mas fez pódio nas 2, foi bem, etc. Só que eles analisam também quanto tempo demorou para ele fazer isso, né? Então, você pega o Piastri. O Piastri ganhou o campeonato dele da Fórmula 2 no primeiro ano. Da Fórmula 3 e da 2. Da 4, da 3 e da 2. Da 4, da 3 e da 2. Então, foi um piloto... Bom, vamos pegar ele na hora. O Berman foi bem o ano passado. Talvez esse ano... Tava muito no início pra gente julgar, mas ele tinha feito a pole, foi lá e sentou no carro de Fórmula 1 com meia hora de treino, foi pra classificação, corrida e não cometeu praticamente nenhum erro, se adaptou muito rápido. Nessa idade deles, de 17, 18, 19, 20, não é somente fazer resultado, porque um piloto que fica na Fórmula 3 ou Fórmula 2, 2, 3, 4 anos, alguns fizeram, é mais que obrigação você andar na frente, né? Quando o Drogovic, não tô questionando nenhum talento dele, ele é muito bom. Só que ele conseguiu no 3º ano. Aí o pessoal da Fórmula 1, as equipes já começam... Tudo bem, ele fez um trabalho excelente, mas quanto disso foi realmente... obrigação dele fazer isso por ser a 3ª vez, entendeu? Quando o piloto chega lá no primeiro ano e faz isso, é muito impressionante. Igual o Piastri fez. Então, o Berman tá no seu 2º ano de Fórmula 2. Vamos ver. Eu acho que essa andada de Fórmula 1 dele vai dar uma confiança muito grande. Eu acho que vai ajudar ele no campeonato da Fórmula 2. Mas independente do que ele fizer, só se ele for realmente muito mal, cometer muitos erros agora esse ano, ele conseguiu ser um dos primeiros da fila, primeiro ou segundo da fila, para ter um assento na Fórmula 1 ano que vem, ainda mais com esse serviço que ele fez, essa corrida que ele fez da Fórmula 1 agora, a primeira corrida dele. E vale lembrar que a Haas é uma parceira da Ferrari, então pode ser aí uma oportunidade para eles. Para mim tá claro, né? A nossa entrevista que a gente fez com o Ayo, que hoje em dia é o diretor da comercial, o diretor principal, o chefe da Haas, ele tinha comentado já com a gente que ele não acha o K-Mag, o Magnussen, nada demais. O Hülkenberg, ele já achava que ele tinha apontado já a fazer algumas coisas, igual ele fez no final de semana. Sim, sumou ponto. Largou atrás, terminou na frente. O Magnussen parecia só estar segurando o pessoal na corrida, não fez nada demais. E eu acho que eu ficaria muito surpreso se o Magnussen continuar. O Hülkenberg tem aí 50%, 60% de chance de ficar. Eu acho que fica. Até porque é importante você manter um dos pilotos para você ter uma referência. Você botar 2 pilotos novos, igual teve a época Mick Schumacher e Mazepin, você não sabe o que são eles, o que são o carro. Então, eu pegaria um piloto novo, tiraria o Magnussen e aí, se vai ser um piloto da Fórmula 2 ou se vai ser alguém ali da Fórmula 1 que talvez seja perder o emprego, né? Se ele tiver a chance de pegar, por exemplo, um Sainz, seria ótimo. Tudo bem, o Sainz não vai querer ir pra lá, mas é isso ou pegar um piloto novo pra você dar a chance e também ter um comparativo, né? Você sabe que o Hülkenberg já sabe qual é o comparativo do Hülkenberg, o trabalho dele. Agora vamos botar um outro coisa nova ali pra gente comparar e
pegar pilotos novos, bons, né? Entendi. Eu fiquei impressionado com a largadinha do Behrman. Ainda mais ele sendo enfiado no carro de última hora, com aquela pressão, todo mundo, o mundo olhando para ele, né? Eu achei que ele fosse tomar uma medida um pouco mais conservadora. Então, largar, tomar um pouquinho de cuidado. Ele estava agressivo no começo da corrida, freando por dentro, freando por fora, tentando passar um, tentando passar outro. E é claro que ele não tem aquela finesse toda com o carro, porque a quilometragem que um Leclerc, que um Sainz tem no carro, apesar de você testar pouco, é 1000 vezes maior do que ele, que a última vez que ele sentou no carro de Fórmula 1, acho que deve ter sido, não sei há quanto tempo atrás, há meses atrás. Então, a largada dele e também alguns momentos durante a corrida, além só do resultado final, que também foi muito bom, ter feito uma corrida sólida, terminando em 7º, mas ele foi agressivo o tempo todo. Não é aquele largou em 11º, ficou andando em 11º, daí um quebrou, o outro aconteceu isso, chegou em 9º, ou sei lá, chegou em 7º, chegou... Ele estava querendo ir para frente. Eu acho... Ninguém é mágico ninguém tem a bola de cristal aqui, mas eu vejo uma grande possibilidade dele estar sentado na Haas o ano que vem, porque faz todo sentido isso que a gente acabou de falar. Um dos 2 pilotos da Haas vai cair fora, provavelmente K-Mag, que foi muito agressivo também durante a corrida, mas também fez bastante besteirinha. Sim, Tsunoda que o diga. Exatamente. E uma com o Albon. Também. Então, o Albon, ele foi encostando, o Albon foi encostando. Bom, o que você espera? Que o Albon vai... O Albon tá do seu lado e ele, de repente, vai sumir, ele vai evaporar. Então, eu acho que essa de continuar com o Hulk é muito boa, e daí, de repente, colocar um Behrman. O Behrman indo bem lá, daí... Aí você troca o Hulk depois, né? Ou troca o Hulk, ou senão pode abrir uma porta para ele. Bom, se bem que tá Leclerc e Hamilton já assinado na Ferrari, até Deus sabe quando. Mas perguntaram pro Fred Vasseur se o Behrman já é o substituto do Hamilton. Aí ele falou assim, gente, calma, o cara nem chegou primeiro aqui, já estão... Mas já... Os ingleses emocionados já... Mas eu não vejo o Hamilton andando só uma temporada na Ferrari. Não. Eu não acho que ele vai fazer 4 temporadas na Ferrari, mas eu acho que ele vai dar uma chance pra Ferrari, pra ele, que é uns 2 anos. 26, 27, 26 novo contrato, novo motor, ano, uns 3 anos. Um ano, daí ele vai ver toda a evolução, ele realmente vai ver qual é a chance dele de levantar aquele 8º título. E se ele ver que tá muito distante também, até lá ele já vai estar com o quê? 43, 40? Não, vai estar com uns 41 por aí, no máximo. Ele tem 39. 39, né? Agora, tá com 39, então 39. 42, Vamos ver. Vamos ver. Falando em vamos ver, aliás, só uma coisa do Behrman, o que mais me impressionou no Behrman foi a parte final de prova dele. Porque assim, ele nunca fez uma prova tão longa e com pneus duros gastos, ele segurando os dois atrás. O Norris e o Hamilton de macio e te fazendo volta rápida assim na prova, isso me impressionou bastante. Agora eu quero tentar entender de vocês a explicação por que o Norris não foi penalizado na largada. Eu sei por quê. Porque o que aconteceu foi o seguinte, teve o movimento ali do carro, a gente viu Foi muito claro. Foi muito claro. O mundo viu. Só que acontece, para a FIA vale a informação do transponder. E pro transponder, tipo, não detectou o movimento. Como? Mas ele andou... Ele andou... uns 60 centímetros, tranquilo. Eu ia chutar uns 20. Eu acho que uns 20 também. 30 no máximo. 30 no máximo. Ok, mas ele andou. Só que andou o sensor, e parou. Só que o sensor não detectou. Não. Só que daí você pode estar falando que... Desculpa, você pode alegar que ele já tá largando mais pra frente que os outros. Mas às vezes... ele não chegou a ativar o sensor, talvez. Entendeu? Às vezes a linha tá aqui, ele parou o meio do pneu aqui, aí ele chegou a andar até o sensor ou isso, aquilo. Então ele poderia ter parado mais pra frente a hora que ele veio na volta de apresentação dele. Sim. Em teoria. Em tese, ele poderia ter parado um pouquinho, certo? Certo. Então depende, porque aí eles vão analisar onde ele parou pra largada. Lembra que teve o Alonso uma vez foi punido, que tava um pouco mais pra lá, um pouco mais pra cá? Mas isso era fora da caixa. Então ele tava fora do box. Sim. E daí, pra frente do box, você também tava fora do box. Tá.
Entendo, você tá pra fora do box, só que eles são bem chatos também quando você tá pra direita ou pra esquerda, porque você tá fora do alinhamento, foi isso que eu quis dizer. Então, Não, concordo. Mas a explicação da acho que eles FIA é que usaram não... bom senso também. Ele não teve uma vantagem gigantesca na largada, ele andou, parou, aí largou, não ganhou posição. Tentaram usar um pouco do bom senso também. Entendeu? Mas eu acho, o oficial mesmo foi que o transponder não detectou. É que nem, sei lá, o chip na bola do futebol. Se o chip não fala que se a bola entrou e se entrou, e tá na dúvida. Mas também teve um movimentinho ali certo do... Teve uma outra, acho que não passaram, que foi a mesma coisa. Não sei se foi com o Norris. Uma coisa exagerada que eu achei foi os 10 segundos que o... 15, né? Quem que levou? Foi o... Não, deram 15 segundos. Não, tô falando agora, essa corrida agora. Não, o Checo tomou 5 segundos por uma saída dos box. Não, mas não tô falando... Bom, o Magnussen tomou também... Não, então... Alguém cortou a chicane e tomou 10. Ou não? Tô ficando doido. Não, foi tanta coisa esse final de semana. Não, o Magnussen. Foi o Magnussen. Não. Foi a hora que o... Não, aquela hora que o Magnussen passou o Tsunoda na freada. Ele tomou um pênalti ali. Ele tomou um pênalti ali. Que depois até ele tentou passar de novo e usou esse espremeiro do lado de fora antes dele espremer o... Então, mas aquela hora que ele passou o Tsunoda, ele não foi com o carro inteiro pro lado de lá da zebra. Ok. Foi bem no limite aquela hora. Mas foi, né? É que foi o Magnussen. Você é amigo do Magnussen. Eu não. Eu não tenho nada contra. Eu, sinceramente. Você é amigo do Huckenberg. Você é fã do Huckenberg. Imagina. Eu não tenho nada Huck Brasil é o Christian, que é o admin. Ó, pessoal, eu quero deixar bem claro, aqui no Pelas Pistas, ninguém é amigo de ninguém. A gente fala a verdade, ou pelo menos aquilo que a gente acha, né? Às vezes a gente pode falar a maior besteira do mundo, mas a gente vai falar independente de quem é, se é amigo, se não é amigo. Mas aquela hora lá do Magnussen, ele foi Magnussen de novo, né? Ele foi bem agressivo como ele foi durante a corrida inteira. Essa corrida, particularmente, eu achei que ele aprontou bastante. Entendi. Queremos saber, então... O que você acha do amigo do Christian ali, o Magnussen, no desempenho da prova de hoje? Só complementando o assunto Berman, ele disse que recebeu uma mensagem do Vettel no começo, antes da prova, que ele gosta muito do Vettel, e o Vettel mandou uma mensagem de boa sorte pra ele, teve o cumprimento dos dois ali. Mas realmente é interessante que a gente vê um cara da Fórmula 2 sente, faz um trabalho... Poxa, eu acho que foi um bom recado pro pessoal, às vezes, que tem... Algumas equipes são reticentes de colocar alguém da Fórmula 2, mas... Também tem isso que você comentou, né? Assim, do desempenho de caras. Vamos ver, até porque o Stroll, de novo, acabou dando prejuízo lá pra equipe, uma outra pancada. Quem é que comentou? Dando uma estrolada? Estrolada. Então, eu não lembro quem foi que falou, mas bom. Ele bateu no muro de dentro, claramente virou um pouquinho muito cedo, e daí ele foi reto, inclusive... A segunda do final de semana, né? Foram duas no final de semana, acho que na mesma curva. Foi. Do Stroll. Mas a transmissão de rádio foi muito boa, porque... O engenheiro, né? O engenheiro falou, e aí, você consegue trazer o carro de volta pro box? Tipo, hã? Eu bati... Eu não vou entrar em detalhes daquilo que ele falou, porque ele foi bipado, né? Mas... Não dá, né? É que acho que o engenheiro não viu. Sei lá, o cara tá olhando pra tela, bati no muro. Consegue trazer? Não, eu tô estampado no muro. Olhando pra tela, não. Olhando pra aquelas 83 mil telas que tem lá na frente, que eu acho que nem eles sabem direito o que tem, porque tem tanta informação lá que... Pô, já parei pra pensar isso. Acho que é tanta informação que às vezes os caras deve ser fácil processar tudo aquilo de... Pro cara perguntar atrás do carro de volta pro box, ele não tava olhando pra tela que mostra a força G na hora que bate no muro. Nem pra tela da corrida que já viu que o cara tinha Exatamente, batido. A tela principal ele não tava olhando. Falamos do Sainz, formação, a DAZN da Espanha mostrou uma imagem, a gente vai entrar em assuntos mais espinhosos daqui a pouco, mas mostrou uma imagem ali do Carlos Sainz, pai, e do primo, do Carlos Honoroso, que é o empresário do Sainz, saindo do QG da Mercedes com o Toto Wolff também ali. A gente teve uma imagem dos dois ali conversando. Então a briga pelaquela vaga da Mercedes está ganhando cada vez mais capítulos. Vamos falar sobre isso também no programa de hoje aqui. Mas estava ali o Sainz. O Sainz é uma situação complicada, eu acho, porque tá difícil achar uma vaga interessante ali.
Mas assim... nada ajudou... Obviamente foi nada culpa dele, o apendicite, né? Sim. Mas ele fica fora de uma corrida, marca um pouco menos de pontos. Acaba que no final, se ele terminar o ano atrás do Leclerc por 5, 10 pontos, lógico que vão saber que teve uma corrida que ele correu a menos, mas será que ele faz a próxima já? Ninguém sabe também, né? Ele saiu dizendo que a preocupação dele é quando ele vai para a Austrália, não se ele vai para a Austrália. E até um caso semelhante, o Albon, quando fez a mesma cirurgia, teve até complicações. O Albon ficou em coma, por um problema de anestesia. Ele correu 2 semanas depois. Tá. Então Mas vamos lá. Isso não ajuda ele, porque é menos uma chance dele fazer uma prova boa, uma classificação, ficar na frente do Leclerc. Quanto mais vezes ele ficar na frente do Leclerc, se fazer corrida agressiva e tudo mais, é melhor, né? E quanto mais você anda, mais você pega a confiança do carro, né? Você fica já 2 provas fora, 1 ou 2 provas fora no começo do ano, vai te atrasar um pouquinho. Nem que seja meio décimo, mas vai ser. Então, obviamente, pode ser que ele volte melhor ainda. Não sei, ninguém sabe. Mas, assim, que isso não ajuda, né? E ele, atrás de uma vaga, atrás de um salário bom, um contrato bom, quanto mais moral ele tiver, o melhor contrato ele vai conseguir. Seja com a Audi, com Mercedes, com a Red Bull, se o Max sair junto com a leva. Com a leva dele. Enfim, independente de onde ele for, ele precisa de resultados bons esse ano para realmente ter um contrato sólido, né? Um contrato do jeito que ele quer, ganhando dinheiro, com bastante segurança, com um carro bom, numa equipe grande. É isso. Eu acho que quem tá na pole da Mercedes é Alonso e Sainz. Esses dois estão na pole. É óbvio que com contratos que vão ter 10 mil cláusulas, a gente pode se tirar por causa disso, a gente pode tirar por causa disso, e a gente pode se tirar porque a gente está afim, a gente quer dar a chance para um piloto novo. Mas por hoje, eu acho que quem está na pole da vaga da Mercedes é o Alonso e o Sainz. Esquecendo do Max, tirando o Max da jogada. Tirando o Max da jogada. A gente assumindo o Toto exatamente. Tá fuxicando ali faz tempo. Concordo com você, mas a gente tá assumindo que o Max, a situação Red Bull vai se acalmar e daí o Max vai continuar lá na Red Bull como ele teve nos últimos, 8 anos, 9 anos. Desde sempre. Desde sempre. Exatamente, bem lembrado. Mas eu acho que é claro para mim que quem tá na pole é os dois. É os dois pilotos espanhóis. Sobre a novela Red Bull, ganhando mais um capítulo, foram vários capítulos nesse fim de semana. A gente tá gravando o programa hoje na segunda-feira, por volta de 9h30 da manhã. Então, muita coisa pode acontecer até o programa entrar no ar na terça-feira e também desdobramentos na semana. Por quê? Na sexta-feira, o Helmut Marko deu uma entrevista para a TV austríaca, para a ORF, e disse que, eu posso ser suspenso, tá tendo uma investigação interna dentro da equipe, talvez eu nem vá para a Austrália. E o pessoal, mas como assim? Não, estão falando isso daí. E aí, foi a primeira levantada que nós tivemos de bola para o Max falar assim, que se o Helmut sair, eu saio da equipe, eu sou leal ao Helmut Marko. No dia seguinte, o CEO da Red Bull, mas não da Red Bull Fórmula 1, da Red Bull companhia toda, que vem de latinha de energético, o Oliver Mintzlaff, estava ali presente e disse que todo mundo tem que parar de lavar roupa suja em casa. E aí deu uma segurada um pouco mais, porém teve uma reunião, de acordo com o motorsporttotal.com, teve uma reunião ontem, domingo, com a Red Bull, que estão tentando... Aí o board da empresa está questionando em relação a isso, a situação do Christian Horner, porque eles estão com medo que isso possa respingar, não na equipe Fórmula 1, mas na companhia Red Bull como um todo, Imagina, por exemplo, nos Estados Unidos, essas questões de assédio são levadas muito a sério. Então imagina você para de vender Red Bull nos Estados Unidos ou no mercado dos Estados Unidos. Então eles estão com preocupação com a imagem da empresa Red Bull, não só com a equipe Red Bull. Então podemos ter um desdobramento, mais um capítulo nessa história toda de Red Bull, Marko, Horner e companhia limitada, o que vai ter um impacto, claro, na pista, dependendo do... Se um fica, o Max fica, se um sai, o Max sai, isso influencia também. Então essas são as informações recentes que nós tivemos ali, dessa briga toda aí. O que é interessante é que, assim,
Eu que sabia com toda essa bagunça eles estão ganhando tudo. Eu Imagina sabia- se não tivesse a bagunça, Ah, né? mas Eles isso estariam aí- ganhando tudo vezes 2. Esses efeitos levam tempo pra Isso afetar leva a um equipe, tempinho. né? Mas eu tinha uma noção, né? A gente sempre falou que o Max era do lado do Helmut Marko, mas ele falar isso em entrevista, realmente eu não esperava ele realmente falar isso, né? Escancarar, né? Porque agora, claramente, ele fala, eu sou da equipe Helmut Marko, eu tô, entre aspas, contra o Horner, né? Mas foi aquilo que a gente sempre falou, né? Eu acho que o Max, ele é um cara que ama automobilismo. Ele gosta de andar de kart, ele gosta de andar de bull, qualquer coisa. O negócio dele é acelerar. E Ele tava no simulador na noite antes da prova da Arábia Saudita e ele tava jogando uma live com o pessoal no domingo, depois da prova. Já Uhum. voltou pra casa e tava fazendo live de simulador. Você vê, o cara é tarado por corrida. E que assim, eu acho que passa na cabeça dele. Pessoas que estão na categoria, ou estão na equipe, preocupado com força, com ego, né, de querer mandar nas coisas, que aí passou do ponto. Ali, o que o Horner tem passado a mensagem é que ele quer mandar nas coisas, ele quer ter poder, ele quer aparecer. No próprio Netflix, a gente falou do último programa, ele fez o Natal quantas semanas antes só pra gravar pro Netflix, sabe? A preocupação dele é poder e ego. E isso, as pessoas que realmente estão lá por paixão, por querer acelerar, por ganhar a corrida, por puramente amar aquilo, olham pra aquilo e falam, porra, você tá aqui pra gente vencer junto ou pra querer derrotar os outros e querer falar que manda mais e ter as coisas, e ter tudo na mão, entendeu? Eu acho que isso que tá pegando um pouco, né, do Max ter tomado o lado do Helmut Marko, porque o Helmut Marko, de certa forma, ele nunca quis aparecer, o negócio dele é lá, já tem uma idade muito mais avançada, pode talvez não estar na melhor fase, assim, tá numa idade muito mais avançada, talvez ele não esteja fisicamente podendo tocar a equipe de fazer 500 reuniões por dia, correndo para um lado pro outro, mas o cara tá lá por paixão, entendeu? Ele acreditou no Max muitos anos atrás, botou o Max lá, peitou de colocar o Max na Red Bull no meio da temporada, ganhou a primeira corrida do Max na primeira andada dele no carro. Então, eu acho que isso influencia muito aí talvez do Max ter falado, bom, se ele sair, eu também saio, entendeu? E de defender um cara que tá ali não por paixão, não por ego, não por nada financeiro, mas tá lá por gostar do esporte, gostar do automobilismo. Que é isso que a gente já falou 500 vezes aqui nesse programa, né? Porque que eu e o Cris, a gente gosta tanto dos Estados Unidos. Não só eu e o Cris, vários convidados que entraram aqui, Sim. o Serrinha, o Nasser, enfim, por isso que a gente gosta tanto dos Estados Unidos, porque tem muito mais pessoas gostam do esporte, gostam do ambiente, né? Tá respirando e não tá no mundo que tem o lado europeu, que tem talvez mais dinheiro, e você tem o lado político que conta muito mais, que você tem uma briga de ego entre todo mundo lá dentro, que é uma coisa que acaba estragando muitas vezes o esporte, como tá acontecendo agora na Red Bull. Agora, quem pode acabar se beneficiando um pouquinho, eu tô vendo um quadro já pintando nessa situação toda, e ele tá indo quietinho daqui para lá, é o Pérez. O Pérez, de repente, ele terminando sempre entre os 2, 3 primeiros, porque a Red Bull ela não vai ter opção de quem colocar no final do ano. Então, eles vão continuar com o Pérez. E o Pérez, ele tá ganhando o melhor carro da Fórmula 1, né? Então, por que ele pensaria em sair da Red Bull? Vamos continuar na Red Bull. Então, se isso acontecer, o Pérez vai ganhar o presente da vida dele. Sim. Eu vejo isso acontecer. Até porque na outra ponta, a outra grande novela Daniel Tsunoda, teve mais um capítulo esse fim de semana, com o Yuki de novo classificando na frente do Ricardo, dessa vez sem erro do Ricardo, que nem teve no Bahrein um erro na classificação. O Yuki classificou de novo, chegou na frente do Ricardo, tá certo, teve um pit stop desastroso da Visa, Cash App, RB ali no Ricardo, demorou quase 40 segundos, mas de novo chegou ali na frente o Tsunoda. Cara, o Ricardo não tá fazendo nada pra merecer uma vaga na... Eu nem sei porque que ele voltou, pra falar a verdade. Realmente ali, se ele voltar pra Red Bull, as coisas têm que mudar muito, ele tem que ter muita sorte ali pra sobrar uma vaga pra ele. E é isso que você falou, porque o Pérez
Tá certo que assim, se a gente pegar o ano passado, o Pérez, nas 4 primeiras provas, ele tava 1 ponto atrás do Max. Não, Tava ele- 2-2 em vitória. mas e 1 ele ponto chegou a atrás. estar na frente. Não chegou, porque teve uma volta. O Max uma vez fez uma volta rápida e ficou 1 ponto na frente. Então ele não chegou a liderar. Não chegou a liderar o campeonato. Eu achava que ele tinha É. liderado por muito Ele pouquinho. ficou 1 ponto Tá, atrás, por questão de volta rápida. Mas é isso. Então, estamos na segunda prova e o calendário é praticamente o mesmo nesse começo aqui. Então, ele tá andando, entre aspas, na zona de conforto. Mas é um Pérez que, se você pegar o Pérez do fim do ano passado pro começo desse, não justifica uma troca de segundo piloto na Red Bull. Não, no final do ano passado, Sim, justificava. mas agora, Não, assim, nessas concordo. 2 primeiras provas, ele Concordo. Não, eu trocaria somente se aparecesse alguém bom da Fórmula 2 ou se o Ricciardo ascender da noite pro dia e começar a ficar top 10 Mas você toda correria esse risco todo de meter um cara da Fórmula 2 que tem 0 experiência na Fórmula 1 pra assumir O o Lawson. posto do lado do Max? corrida. Eu colocaria. Você já tem o Max com Não, mas certeza... direto na Red Bull, sem passar pela Visa, Cash App, RB, que mais? Isso aí. Mas se nenhum dos dois da AlphaTauri, Visa, sei lá agora, se nenhum daqueles dois provarem nada, por que eu vou pegar um daqueles dois e colocar no segundo lugar da Red Bull? Pega o moleque novo. Lógico, você quer que ele passe pela Visa Cash App. Agora, se você também não tem ninguém pra Cash App ali, a primeira coisa é colocar o Lawson, dar uma chance pra ele. Então, um dos dois tem que sair. Se tiver um piloto novo da Fórmula 2 e realmente ele parecesse uma coisa... Que seja um Behrman da vida, entendeu? A Ferrari não assinou ele tá liberado pra correr, fazer alguma coisa. Bota ele no lugar do Pérez. O Max é bom porque você já tem um comparativo com o Max. Se colocar ele no Visa Cash App contra o Ricciardo, aí ele andar um pouco melhor andar um pouco melhor, um pouco mais rápido que o Ricciardo ou que o Tsunoda, você não tem uma comparação ainda com o Max. É a mesma coisa do Albon. Botar o Albon junto com o Tsunoda na frente e o Albon na frente do Tsunoda, legal, ele é bom. O que ele é do lado de um Max? O que ele é do lado de um Leclerc? O que é do lado desses caras grandes, entendeu? Então, mas você não acha que um Albon pode ser um candidato a voltar para a Red Bull? Não, sim. Ou ele, ou um cara que realmente fez alguma coisa muito expressiva na Fórmula 2. Faltam quantas etapas de Fórmula 2 até o Um final do ano? monte. São 14, São 14, fizeram 2. Faltam 12. Então faltam 12. Próximo é na Austrália já. E se o Enzo fizer 8 etapas do jeito que ele fez... 8. Eu não tô falando das 12 porque é muito difícil. Mas se ele fizer 8 etapas do jeito que ele fez essa última, você colocaria ele? Tem que ver comparativo com os outros, né? Mas 8 etapas do jeito que ele fez essa. Tudo né? bem, vai fazer 8 etapas, mas pega um dos rookies lá. Vamos pegar o Antonelli lá, que eles falam que até agora não fez muita coisa. Não, mas eu quero dizer, se ele fez 8 etapas que nem essa, assumindo que é claro, Ele é campeão. Ele vai estar entre os 2 primeiros no final do... Se fizer 8 desempenhos desse, ele é Se campeão. fizer 8 Ele é no campeão, campeonato, o Antonelli ficar em segundo no campeonato, E aí? vai depender dos resultados do Antonelli também. Porque o Antonelli chegar de primeira e ficar em segundo no campeonato, vai ser muito impressionante. Se ele... Não precisa ir longe. O Zane Malone, a gente vai falar de Fórmula 2 mais detalhadamente daqui a pouco, mas o Zane Malone, que hoje é o líder do campeonato, que venceu as 2 primeiras provas, é o segundo ano do Malone. Já é um resultado que, segundo ano já tá Não, tudo bem, mas detalhe. contra um terceiro ano e meio. Venceu as primeiras 2 etapas do ano, mas o primeiro ano dele, era o primeiro ano contra o segundo ano lá do Enzo, mas ele tomou uma escovada do Enzo o ano inteiro. O ano inteiro não. Nas acho que primeiras provas o Malone estava na frente. mas foi muito pouco, muito pouco. O Enzo claramente foi melhor que ele a temporada toda. Isso vai... Enfim, tem muito chão pela frente. A gente está analisando os fatos da pista, né? Foi muito bom. Ainda tem todo o lado político que a gente não tem a mínima ideia, né? Foi muito bom o Behrman ter feito isso, porque abriu realmente a oportunidade de vários caras da Fórmula 2 fazer... Porque agora eles vão estar... O Behrman vai voltar para a Fórmula 2. Eles vão estar de cabeça mais aberta. Não, e aí o comparativo de todo mundo vai ser o Behrman na Fórmula 2 agora, entendeu? Sim. Então, se o Enzo destruir o Behrman, ele vai ter uma chance, talvez, de fazer alguma coisa, de entrar numa Visa, de entrar numa equipe menor, e talvez, entendeu? O que fez a diferença pro Enzo no passado foi mais da metade, foi
da quarta, quinta etapa pra frente. Aí o Enzo começou a ser mais regular nos pontos, tudo. Mas no começo tava bem Tá bem parelho entre os dois. Entre os dois ali. Do ano passado. Eu acho que voltando a isso que a gente está comentando, esse exemplo que o Burman deu nesse final de semana vai ser muito bom para todas as equipes, porque, afinal de contas, a Fórmula 1 ficou com o mesmo grid há quantos anos? Eu acho que nunca tinha acontecido na história. É a primeira né? vez que você encerra um ano e começa outro com os mesmos pilotos. nos mesmos lugares. Então, de repente, agora caiu a ficha, né, na cabeça de todo mundo. Opa, de repente, a gente não deveria ter ido por esse caminho. A gente deveria ter ido por outro caminho, porque o Burman, com mais que short notice do que aquilo, não existe, né? Ligaram não, chamaram ele 15 minutos antes do treino, ele sentou lá no carro, fez um treino, classificou, terminou em sétimo a corrida, e não terminou em sétimo numa corrida onde todo mundo quebrou, e todos os carros bons terminaram. Sim. E ele foi de 11º para 7º, passando gente na pista, um pouco de estratégia, tudo, mas fez uma corrida perfeita. E até isso é interessante, só para terminar esse assunto em relação ao Drugo, de novo aqui voltando ao Drugo, o Drugo tem uma grande vantagem em relação a estar preparado, que o Drugo teve um programa de testes com carros 2021. Então isso também já mostra assim, tipo, ele tá muito mais preparado do que muitos outros pilotos. Mas eu acho que daí... Se tiver a chance, claro. Concordo com você, ele tá bem preparado por causa da quilometragem dele num carro de Fórmula 1, só que a quilometragem de teste, tá? Mas mesmo assim é melhor do que nada, sem dúvida nenhuma. Só que quem sabe da vidinha do Drugo exatamente é o pessoal da Aston, né? Se você perguntar pro pessoal, se você perguntar para alguém da Ferrari, da Haas, sei lá, das outras equipes, eles mal e mal estão sabendo quando é que o Drugo tá andando no carro antigo ou não. Então, você tem razão nisso daí, sim. O Drugo tem bastante quilometragem, mas só pro mundinho dele da Aston. Se vagar algo na Aston, daí ótimo. Eu acho que ele tem grande chance de sentar lá. Agora, se não vagar, vai ser difícil. Assuntos da Fórmula 1, próxima prova da Fórmula 1 daqui a 2 semanas, Grande Prêmio da Austrália. Algum outro destaque do fim de semana que vocês querem comentar? Alfa, Audi, Spiker, sei lá como é Spiker. Kik. Não. Alfa Romeo é Kik? É Kik. Tá. Kik Sauber. Kik Sauber, Audi. Bem fraco. Fraca. A Alpine, então, nem se fala. Alpine, coitado, então, nem se fala. O Gasly nem largou. O Gasly nem largou. E o Ocon até que estava no meio da briga. Aquela briga do meio, teve uns momentos lá da corrida que foi bem interessante. Estava todo mundo de asinha de fora, um tentando ser mais agressivo que o outro. Mas ainda continua andando lá atrás. Quem mais? Piastri fez uma boa prova. Piastri fez uma boa prova, concordo. Muito boa. O Hulk também fez uma boa prova. Ainda mais tendo em consideração que ele geralmente... vai de frente para trás, né? Ele vai de frente para trás, e o grande problema da Haas era sempre desgaste de pneu, então ele fez uma prova sólida. Você achou mais alguma coisa, jovenzinho? Eu acho nada. Não? Acho que a gente já falou demais, o pessoal tá de saco cheio, quer ouvir os resultados aí do final de semana. Nós tivemos Indy fim de semana. Indy foi bacana a prova da Fórmula 1. Então vamos falar de Fórmula 2 aqui no nosso Pelas Pistas. Fórmula 2, grande destaque, claro, o Enzo Fittipaldi, uma grande atuação dele. Fim de semana, 2 pódios, um terceiro na prova curta, a vitória na corrida principal, com direito a uma ultrapassagem. Primeira vitória dele, né? Na prova longa. A prova principal. A prova principal. Cara, aquela ultrapassagem do Enzo tinha que ser carregada nos X-Vídeos, porque, foi surreal aqui. Acho que ela foi, né? O que saiu... É mais 18 aquilo, saiu no mundo inteiro aquilo lá. De repente viralizou aquilo. Nossa, foi muito legal aquilo, cara. Foi bem legal. Agora, eu acho que teve um outro detalhe que me impressionou mais ainda. Você imagina a cabeça do Enzo quando ele saiu da primeira corrida. Porque ele tá entrando na primeira etapa. A primeira etapa. A primeira corrida, a primeira etapa. Ele tá entrando na terceira temporada dele. Ele claramente, na primeira corrida, na corrida curta, ele tinha o pior carro. Por quê? Porque ele teve problema mecânico, quero deixar isso bem claro. O carro dele só andou de marcha ré. Ele largou, sei lá, 4º, 5º, alguma coisa assim. E só foi para trás. Chegou a estar em 16º, 7º. Daí resolveram parar.
trocar de pneu logo no final da corrida. Eu até mandei um texto para a mãe dele. Eu falei, Ju, eu sinto te informar, mas o carro do seu filho é o pior carro do grid durante a corrida. Daí, dia seguinte, o Bortoleto largou, daí deu aquela confusão lá logo na primeira curva. O outro carro rodou, o Enzo vai lá e bate nele. Então, ou seja, ele correu até a primeira curva. Imagina como ele foi pro Jeddah. Que é a pista que ele sofreu aquele acidente sério. Que é a pista que ele sofreu aquele acidente. Imagina a pressão, não é pressão de todo mundo de fora olhando para ele, é a pressão com ele mesmo. Eu tô no meu 3º ano, a minha primeira corrida do meu 3º ano foi uma lástima. Ela não poderia ter sido pior que essa. Eu troquei de equipe, onde, teoricamente, eu fui para uma equipe mais fraca, em teoria. Sim. Às vezes é diferente na prática. Deu tudo errado. E agora, como é que eu faço? E ele conseguiu reverter esse jogo na segunda corrida. Isso daí, para mim, foi muito impressionante. Que ele foi sólido na primeira corrida, não terminou no pódio na pista. Sim. Tá? Um dos pilotos foi desclassificado. O Overshore. Foi um problema no mapeamento do acelerador. Tá. Daí ele terminou no pódio. E daí, para completar o final de semana inteiro, a segunda corrida dele, não é que ela foi perfeita, ela foi 11. Foi animal, realmente, a prova dele. É a segunda prova que a gente tem uma desclassificação na Fórmula 2. O Maini perdeu a pole position na primeira prova lá no Bahrein, a pole, porque passou uma zebra e afetou 1 milímetro do bico, e nessa o Overshore por um problema no mapeamento no acelerador. Mas realmente foi uma prova, essas de impressionado. Eu não vi a prova inteira, mas eu vi quando ele estava chegando nos caras, passou e sumiu. Então, o que não é fácil, você abrir 8 segundos na Fórmula 2. De novo, eu vou reenfatizar aquilo que eu acabei de falar. Eu fiquei bem impressionado com a mudança de chavinha na cabeça dele, que ele não deixou o primeiro final de semana alterar o resultado do segundo final de semana. Parece que ele apagou o primeiro final de semana como se não existisse, que, como piloto, quando você tá na boca do gol para entrar na Fórmula 1, com a pressão que você tá sofrendo o tempo todo, e ainda mais com a pouca idade, não é que ele já tem 30, 35 anos, já tá correndo em Fórmula 1 há vários anos, já é meio que um macaco velho, já sabe lidar com a pressão, tudo. Então, é impressionante isso daí. Quem vai ter que virar a chavinha para a próxima etapa é o Gabriel Bortoleto, que teve um fim de semana diferente, pelo contrário. Acabou não pontuando nas 2 etapas, teve um problema mecânico no carro na largada da segunda prova, também praticamente não correu no fim de semana. A classificação foi um pouquinho complicada para o Bortoleto. Também ele agora vai ter que virar essa chave para a próxima etapa na Austrália, né? É sempre ruim quando acontece isso em umas pistas que não conhecem muito, né? Se fosse uma pista igual Silverstone, Barcelona, essas aí que você já fez bastante quilometragem de Fórmula 3, outras categorias, tudo bem, mas a pista de rua é sempre importante, porque tem uma chance grande, normalmente, dele voltar o ano que vem. E ele não ter feito maior parte ter feito uma quilometragem baixa numa pista dessa, igual a Austrália. Mas ele correu de Fórmula 3 na Austrália, correu, né? E ganhou. Mas Jeddah ele não correu de Fórmula 3. Então, uma pista que, né, pouca quilometragem, teria sido bom ele andar, porque se ele for fazer um segundo ano, ele tem que, obviamente, se ele não ganhar no primeiro, vai ter que ganhar no segundo para ter uma chance de ir pra Fórmula 1, né? Então, isso é sempre importante, pista de rua, você poder andar mais. Tudo bem que hoje em dia tem simuladores que ajudam, porém, fazer a quilometragem de pista, essas pistas novas que você nunca vai ter a chance de andar até a próxima prova, no ano que vem, é importante. Sabe o que eu achei de Jeddah, tanto para Fórmula 1 quanto Fórmula 2? É rápida aquela pista. Imagina, a gente faz isso há 3.000 anos, mas você olha o in-car camera dos carros andando, você fala, uau, como é rápido. Porque quando você vê uma pista, sei lá, vamos pegar Barcelona, por exemplo. Você chega no final da reta, freia, reduz 3 marchas, 4 marchas, sei lá quantas, daí você entra lá no miolo, o carro para bastante. Mas, Jeddah parece que é a imagem que tem alguém passando um videozinho acelerado o tempo todo, É rápido, rápido, rápido. É parede do lado todo, o né? tempo Barcelona todo. você tem
Você tem área de escape, tudo. então... Mas não é parede que nem... Por exemplo, Mônaco. É guarda-rail, Sim. parede o tempo todo. Só que você percebe que o carro tá numa velocidade mais lenta, ele tá fazendo transições mais lentas, tudo. Jeddah, não. É impressionante o negócio. Primeira prova da Fórmula 2, vitória do Dennis Hauger. O segundo foi o Paul Warren, o Enzo chegou em terceiro, já resultados atualizados. Segunda prova, o Enzo ficou em primeiro, com o Maine em segundo e com o Hauger em terceiro. O Zane Malone é líder do campeonato, 47 pontos. O Enzo pula para o segundo lugar com 32. O Hauger tem 31. O Bortoleto é o oitavo com 15 pontos depois de 2 etapas. Corre a Fórmula 2 na Austrália também junto com a Fórmula 1. Só um destaque da F1 Academy, que é a categoria criada esse ano para as meninas. Quer dizer, já correram no ano passado, mas esse ano agora tem até transmissão, que foi muito importante para a categoria no F1 TV. A Doriane Pin, da Mercedes, venceu na pista as 2 provas. Só que ela estava com um problema de rádio na segunda corrida, coitada. E ela não ouviu que a corrida tinha acabado, não tinha percebido que a corrida acabou, então ela completou 2 vezes E ela passou 2 vezes a linha de chegada. E levou um penal? Tomou um penal de 20 segundos, que era um drive-thru, né? E caiu para 9º lugar. Mas ela na pista dominou a corrida. Mas porque ela deu uma volta a mais? Que ela não viu a bandeira. Ela não viu a bandeira quadriculada e o rádio, e ela teve um problema de rádio, não conseguiu ouvir. O pessoal, tipo, acabou a prova, parabéns, aquelas coisas todas. Então ela continuou. Inclusive, acho que ela ia fazer a volta mais rápida da prova na 14ª das 13 voltas da prova. Aconteceu isso na Fórmula 2 com um cara uns anos atrás. A mesma coisa. O cara ganhou a prova. A única coisa que eu não consigo entender é que geralmente quando o líder toma a bandeirada... Todo mundo sai com as bandeirinhas. Exatamente. Era exatamente isso que eu ia falar. Todos os bandeirinhas de todas as curvas, eles vão na beira da pista. É um negócio muito europeu isso, né? Não sei se lá em Jeddah tem essa cultura porque não tem área de escape, então o pessoal não fica só naquela então cabininha. Eles não entram lá na pista. É difícil Spa. Spa, o pessoal invade a pista, né? Concordo. Essa daí eu... Na Fórmula 2 teve outro cara, mas acho que ele não ganhou a prova. Eu acho que eu nunca tinha ouvido falar dessa daí. Sair cruzando. Essa daí é nova pra mim. A Aurélia Nobles, a brasileira, foi 7ª colocada na primeira prova, abandonou na segunda sobre a F1 Academy, lado europeu do Pelas Pistas de hoje. A gente vai aproveitar e fazer o nosso momento pit stop de hoje. Momento pit stop de hoje, vamos aproveitar então que tivemos a estreia do Oliver Berman na Fórmula 1. O que teve também? Estreia de quem esse fim de semana na Porsche? O Christian Fittipaldi andou de Porsche. Christian Fittipaldi estreou na Porsche também nesse fim de semana. Quero saber dos nossos pilotos aqui, qual foi a estreia em categoria mais complicada que eles tiveram na carreira deles aqui. Então, qual foi a estreia mais complicada para vocês? A minha foi a Fórmula 1, definitivamente. Não tinha simulador naquela época, para aprender o volante e tudo mais, aprender as pistas. Era na Austrália, que eu também não tinha Fórmula 2, nem Fórmula 3. Pouquíssimo treino, porque foi quando entrou o regulamento de acabar com os treinos. Então, realmente, para mim, sem dúvida nenhuma, a Austrália foi mais difícil para mim. Fórmula 1. Você pode falar Porsche se quiser, não tem problema. Mas foi tão... A gente vai falar no programa, né? Foi tão complicado assim. É que meu coach... o meu coach, ele não me ajudou aquilo que eu tava esperando. Não, na verdade, eu tava lá trabalhando pro Romo. Eu acabei ficando mais no box do Chris, fazendo coach dele, do que do Romo. A gente vai falar da Porsche daqui a pouco, calma. Pô, o cara correu de NASCAR, correu de Fórmula 1, Fórmula Indy, tudo menos a australiana, e a Porsche Cup foi a mais difícil. Só falta... Fórmula 1 também. Fórmula 1. Porque, mais ou menos pelos mesmos motivos, só que quantos anos antes? Você foi o quê? 2005? O seu foi 67? Não, um pouquinho mais tarde, foi 92. Em 2008. Então 2008, 92. Você não tinha tempo de simulador, eu cheguei lá na África do Sul, eu nunca tinha andado lá na África do Sul, mas até aí também você dá, sei lá... Mas era um autódromo, né? Autódromo. Era partes da pista, era o mesmo autódromo que seu pai foi campeão do mundo. E daí as outras partes eles fizeram direito. Só complementando, quando eu falei Austrália, sendo semi-pista de rua também, é muito difícil.
piloto fica muito receoso nesses aspectos. Se a primeira prova tivesse sido em Silverstone, Barcelona, pô, ia ser outra coisa. Fiz Fórmula 3, fiz Fórmula 2. Não, você tinha muito mais hora de voo nessas pistas do que você tinha... Bom, na Austrália você nunca tinha visto. Nenhuma, né? E daí você fica com medo de bater o carro também. Não é fácil. E daí lá na África do Sul, aquilo lá. Eu cheguei lá na África do Sul, só que, puta, é pressão. Quem que era o seu companheiro de equipe? O Morbidelli. Que era o segundo ano dele na Minardi, só que ele a corrida anterior àquela ele tinha corrido de Ferrari, né? Porque tinha dado aquele problema lá na Austrália que mandaram o Prost embora, daí colocaram ele lá na Ferrari, meio que mais ou menos, ele era um piloto reserva da Ferrari, se bem que naquela época não tinha muito Ele era piloto. o Berman. Ele era o Berman da situação, mas não era tão oficial que nem o Berman. E ele estava no segundo ano dele. E daí é isso. Eu lembro que no treino de sábado de manhã, o que a gente fazia? Andava o treino de sexta de manhã, todo mundo de tanque vazio, daí classificava sexta à tarde, daí sábado de manhã todo mundo fazia um simulado de corrida na primeira meia hora de treino, né? E daí eles, para me darem mais chance de me preparar para a classificação, eu saí com meio tanque, mais ou menos. Daí, na hora que eu saí do box, eu esqueci que eu tava com meio tanque. E é claro que naquela época era 200 litros, né? Então era muita diferença que você tinha de peso, né? Daí eu dei as minhas 3, 4 voltas, parei no box, né? Daí colocou aquele monitorzinho bem na minha frente. Achava charmoso aquilo. Então, daí colocaram aquele monitor. E eu na hora, a página 2, eu acho que era do 16º para trás. Tá. Que realisticamente era onde eu estava andando aquele final de semana. E daí eu já fui direto para a página 2. Daí eu comecei a olhar todos os nomes, né? E eu não vi o meu nome, né? Eu falei, ué, o que tá acontecendo aqui? Fui desclassificado. Eu acho que não pegaram as minhas voltas. Daí eu voltei para a página 1, né? Na hora que eu cliquei para voltar para a página 2, eu não lembro exatamente qual que era a ordem, mas tava... Ayrton, Mansell, ou Mansell, Ayrton e eu. Eu era o terceiro tempo. E já tinha passado, sei lá, uns 20 minutos de treino, já tinha dado umas 2 saídas, tudo. Eu falei, uau! Tá melhor do que eu imaginei. Tá muito melhor do que eu imaginava. Só que, é claro que não era uma situação real. Tava todo mundo de tanque cheio, eu tava com menos combustível. Acabei, na minha estreia de Fórmula 1, acabei classificando em, se eu não me engano, 20º. Acho que eu fui 20º, o Gianni foi 24º. E daí a minha corrida acabou durando umas 50 voltas. Eu tive problema no alternador e foi isso. Mas concordo com tudo que foi dito. A pressão que você tem na primeira corrida, eu acho que a maior diferença é a idade, é o teu preparo mental, né? Eu acho que eu já comentei várias vezes aqui no programa. O Carl Haas sempre dizia pra mim, eu adoraria o teu corpinho com a minha cabeça de, sei lá, 60, 70 anos. E hoje em dia eu entendo isso que ele fala, porque o seu approach para todas as situações em geral na vida é completamente diferente daquilo que quando você tinha 20 anos de idade. É claro que algumas situações mais agressivas é melhor você ter 20 anos de idade, só que de uma maneira geral, se você consegue ter aquela experiência, aquela confiança, isso daí com certeza te ajuda muito. E também a primeira foto do ano, né? Quando foi tirar aquela foto com todo mundo, que eu cheguei, eu olhava para um lado, olhava para o outro, daí era o Patrese, o Mansell, o Berger, o Ayrton, o Schumacher menos, porque o Schumacher correu de kart comigo, né? Então era meio que óbvio que todo o talento do Schumacher, mas era meio que... Contemporâneo. Exatamente. Então, aquela que você chegou atrasada foi a primeira ou foi a última? Foi a última. Não, aquela foi a última do ano. Austrália. Exatamente. Foi lá na última do ano. Mas foi isso. Tá aí, momento Pit Stop dessa semana. Lembrando que a rede Pit Stop é a maior rede de autopeças do Brasil, com mais de 2.200 pontos de vendas espalhados por todo o país. De volta do nosso momento Pit Stop, aquele recadinho básico para você que não curte o nosso vídeo. Curta o vídeo, dê like, se inscreva no canal. Você que
também entra só para falar mal da gente nos comentários. Pode se inscrever no canal também ali, compartilha com mais gente. É legal a sua participação. Tem um pessoal que às vezes comenta bem, tem um pessoal que comenta mal. Mas também, se todo mundo se inscrever no canal, todo mundo fica junto. Tá vendo? Isso é legal. Mais pessoas vão conhecer o Pelas Pistas. Também compartilhar com o pessoal fã de velocidade. Plataformas de áudio também, você pode seguir, dependendo da plataforma de áudio, dá para seguir também o Pelas Pistas. E aí, sempre que tem atualização do programa, você já acaba chegando ali com o programa na sua mão, só um cliquezinho você já ouve o Pelas Pistas. Falando em Pelas Pistas, tivemos pistas, meu caro Christian Fittipaldi, nos Estados Unidos. Abertura da Fórmula Indy 2024, Grande Prêmio de Sun Pete. Lá na Flórida, o show de Joseph Newgarden, o José mandou muito bem ali. Pole vitória, domínio total, saúde. Domínio total que nós tivemos do Joseph. E agora, José? Joseph Max. Nossa, cara. Foi Max esse Foi final. Max esse fim de semana, hein? Foi Max esse ganhar final. com 9 segundos na Índia é ganhar com 30 na Fórmula 1. É bem difícil. Não, e ele fez a volta mais rápida? Fez, né? Então foi tudo, né? Pole, volta mais rápida e vitória. Só não liderou todas as voltas. Não liderou todas as ali, voltas, mas... até por, exatamente, circunstâncias. Às vezes a Penske chamou ele uma volta antes, daí os outros pilotos ficaram lá na pista, mas das poucas vezes que ele caiu para trás, ou seja, quando ele ia de primeiro para terceiro, acho que ele nunca andou para baixo de quarto, se eu não me engano. Não, foi terceiro depois do primeiro eu lembro. pit que ele perdeu a posição pro Rosenqvist e passou o Mas passou com uma certa facilidade no final da reta, fez aquela curvinha 3 bem embalado, saiu no câmbio lá do Rosenqvist e tipo, meteu por dentro no final da reta, avisou que tava nem lado a lado, acho que já tava até um pouquinho na frente dele, esquece, passou e foi embora. Domínio, acho que de uma maneira geral da Penske também, né, que foram primeiro, terceiro e quarto. Sim. Então, aí mostrou o quanto que a Penske, ela é a Penske e como eles começaram forte essa temporada. O Rosenqvist, de uma certa maneira, me surpreendeu. Eu achei que ele foi muito bem. Eu não esperava que ele fosse classificar na primeira fila. E, querendo ou não, ele foi o melhor carro da Andretti, né? Ele não é o piloto da Andretti. Foi o segundo, ele foi sétimo. Não, na classificação. Na classificação foi. Então, 5 milésimos isso, atrás da pole. Então, mas foi o melhor carro lá da Andretti. Então ele... Mas por que, André? Porque a Meyer Shank tem parceria técnica. Que o ano passado, para dizer a verdade, não estava funcionando lá aquelas coisas. Eu acho que eles devem ter se trancado numa salinha e falou, escuta, ou a gente vai fazer esse negócio andar para frente, ou senão o Shank, e não sei se o Elinho também agora, né? A gente vai parar de fazer o cheque para você, Michael, porque também não estamos tendo benefício nenhum. Que mais? Lembrando que o terceiro foi o McLaughlin, o quarto foi o Power, que vieram de trás, ganhando posições. O Pato da McLaren foi o segundo colocado na prova. O Pato fez uma corrida boa, mas não fez uma corrida pato. Geralmente ele é mais agressivo, ele é mais agressivo na largada. Eu não lembro se fui eu que comentei, se foi você ou o Edgar, mas logo depois que largou, o Pato estava meio quietão. E daí ele foi indo... Daí da metade pra frente ele deu uma acendida, mas não deu... Ele não teve aquele domínio que ele teve o ano passado. O ano passado ele era pra ele ganhar a corrida. Sim. E daí depois da confusão do McLaughlin com o Grosjean. Exatamente, mas ele tava andando forte. Sim. E daí logo no final da corrida, sei lá, faltava 3, 4 voltas pra terminar, deu aquele probleminha lá no motor dele e o Ericsson acabou passando por ele. Esse ano foi um pouco diferente. Pelo amor de Deus, terminou em segundo, uma corrida indiscutível, muito boa, marcou ótimos pontos e esses pontos vão fazer uma diferença para ele no final do ano. Palou fez uma corrida melhor, apagada, porém bem melhor que a corrida do Dixon. O Dixon apagadaço. O Dixon largou em 11º, chegou em nono, né? Então, chegou bem atípico o Dixon. E o Palou largou mais para trás. Palou tinha 13º. Eu ia falar quarto. Então, o Palou largou em 13º, chegou em sexto. Grudado no Herta. Então, muito bom. O Herta, de novo, andando para trás.
na Achei corrida. o Herta muito conservador, assim. Não sei se... Principalmente nas relargadas. Nossa, né? impressionante. Relargada tomava Então, todo mundo. Completamente atípico do Herta. A Herta de pneu frio, vem se enfiando por dentro, por fora, bloqueando um pouquinho aqui e ali, mas sempre andando para frente, né? As relargadas que teve, ele estava sempre andando para trás. Isso também foi um pouco estranho. Eu acho que o Herta meio que botou na cabeça assim, preciso parar de bater, parar de fazer, sei lá, de errar pra dar uma... sabe, somar mais pontos do que... Do jeito que eu vejo o Herta, o que tá acontecendo agora é que ele entrou com tudo na categoria. Ele definitivamente era a grande promessa. Por um período, logo no começo, indiscutivelmente, ele era o piloto mais rápido da categoria. E as coisas, de uma maneira ou outra, talvez até porque não tem nada a ver com ele, não tô falando que foi culpa dele, mas não aconteceram do jeito que ele estava imaginando. Como Fórmula 1, né? E também Fórmula 1, eu ia chegar aí. Então, a Fórmula 1 não aconteceu e mesmo na Indy não aconteceu. Ele tá naquela situação de promessa, mas os anos estão passando. Já faz quanto tempo que ele tá correndo de Indy? Não faz 2 temporadas que ele tá correndo de Indy. Já faz bastante tempo que ele tá correndo de Indy. Então, não sei se ele tá com um mindset um pouco diferente, eu preciso mudar, eu preciso definitivamente marcar pontos em todas as etapas. Outra conta que eu tenho certeza que todas as equipes fazem, porque faziam isso na minha época, é o seguinte: quando terminava a temporada anterior, eles faziam ponto total do campeão, dividido pelas etapas, e daí eles falavam, bom, você sabia que se você chegasse em sexto, todas as corridas do ano você era campeão? E na hora que alguém te fala isso, você fala, nossa, mas sexto? Porque quando você termina em sexto, você ok, foi uma boa corrida, mas terminei em sexto. Não foi um negócio, fiz uma ótima corrida. Se você perguntar pro Palou se ele achou que foi uma boa corrida, ele vai te responder, eu salvei uns bons pontos, mas não foi uma boa corrida para ele. Só que para colocar isso em prática, terminar todas as corridas em sexto, é mais difícil do que parece quando alguém fala para você e fala, eu só preciso terminar em sexto todas as corridas. Não é eu só preciso, porque você vai ter problema mecânico, vai ter um final de semana que seu carro não vai estar bom, você vai estar largando lá atrás, vai ter um final de semana que você vai cometer algum erro. Então, é mais difícil do que parece e eu acho que de repente, o Herta está entrando nessa situação agora de marcar os pontos. Marcar os pontos porque vai acender a luz no final do ano se eu tiver bastante pontos. Interessante sobre isso aí na Fórmula Indy. Tivemos também... Desculpa, Thiago, só para finalizar isso que eu estava falando, o grande exemplo disso foi o Power 2 anos atrás. E o próprio Palou ano passado também, que o Palou ganhou 5 corridas, mas o pior resultado do Palou foi mas oitavo. o Power ganhou quantas corridas? 1 ou 2. Exatamente. Sim. Contra 5 do... Então, e quantos pódios ele teve? Eu não lembro quantos, mas teve um montão de pódio. Então, o Power foi um exemplo perfeito, por exemplo. Bem diferente de um Power quando começou a carreira dele na Indy, quando foi para Penske no começo, que era tudo, né? Ou ganhar, ou bater, ou quebrar. Não tinha aquele meio termo. O Power tinha uma fama de amarelão lá, que ele chegava nas finais de campeonato, era o líder e tum, e o Dixon ganhava, ou o Franchitti ganhava naquela época. Pietro Fittipaldi, primeira prova dele na temporada, largou em 26º, terminou em 15º, melhor carro da equipe. Como vocês acharam a prova do Pietro? Desempenho? Eu não acompanhei tanto de perto. A classificação foi muito conservador, né? Primeira vez uma pista de rua. Essas pistas de rua dos Estados Unidos, tem que lembrar que não é igual as pistas de rua da Fórmula 1, que é um tapete. O simulador é muito parecido, porque é muito mais fácil você copiar um tapete do que copiar uma pista toda ondulada, né? Então, primeira classificação dele na Indy, quer dizer, dessa temporada, depois que ele voltou, ele já fez algumas corridas antes. Mas essas pistas de rua não são fáceis. Quando ele voltar para uma pista que ele fez alguns treinos, pega Sebring, que ele treinou, pega alguns lugares, aí a gente vai poder avaliar um pouco melhor. Mas, de novo, é a mesma coisa, a minha estreia na Austrália. Super difícil, numa pista que não tem treino, que não tem simulador, que não tem nada. E os pilotos os caras que estão na frente estão fazendo 10 temporadas, 15 temporadas, conhecem aquela pista de corner.
E St. Pete é uma piscina pequenininha, vira um pouco mais de 1 minuto, mas ela é bem enjoada. Ela tem as suas manhãzinhas aqui e ali. Tem alguns lugares onde você precisa parar o carro um pouco mais. Tem outras curvas que você tem que deixar o carro flow um pouco mais. Então, tem as suas características. Eu achei que ele fez uma prova dentro da limitação Rahal, né? Eu achei que ele fez uma prova muito boa. De todos os carros que largaram ontem lá na Indy, ele foi o carro que mais avançou. Ou seja, ele conseguiu conquistar 11 posições. Inclusive, eles dão no final da prova um prêmio, troféu para quem consegue fazer isso. O Pietro acabou levando esse troféu para casa e comparado com os companheiros dele, ele foi, dos 3 carros da Rahal, ele foi o carro que chegou na frente. Então foi Pietro 15º, Graham 6º e Lundgaard, acho que 22º, né? Lundgaard, a gente tem que lembrar todo mundo que teve aquele problema logo na largada, ele tomou o toque de alguém, acho que furou o pneu. Falou, se não me engano, que tomou um... E daí ele teve que parar no box na primeira volta. Mas, de novo, indo com isso que você acabou de falar, vamos ver nas próximas pistas, pista que ele já correu, pista que ele já tem experiência, o que vai acontecer com o Pietro. Qual que é a próxima corrida? A próxima é dia 24 de março, o Thermal, que é uma prova fora do campeonato. Eles treinaram lá? Então, só que só uma vez eles treinaram. Só no ano passado. Então, todo mundo, de uma maneira geral, tem muito pouca experiência com aquela pista. Isso daí vai ser legal. Acho que vai ser uma vantagem pro Pietro, inclusive. Nivelar todo mundo pela pouca experiência. Pela pouca experiência. Não é que eles estão indo, que nem a gente tava comentando agora, eles estão indo pra St. Pete, você pega um Dixon da vida, já correu quantos anos lá? Todos. 20. Então, imagina um cara que tá indo pra mesma pista de rua, que você só anda uma vez por ano, há 20 anos. Você chega lá, você dá meia volta, você já sabe o que está acontecendo, você lembra daquela zebra, daquela ondulaçãozinha disso, eu preciso desviar aqui, eu preciso frear aqui. A vantagem que você não tem em cima de alguém que nunca teve lá, né? Uma curiosidade, essa foi a prova número 200 desse chassi da Indy, o DW12. A primeira foi em St. Pete em 2012, vitória do Elinho, que ele ganhou quando fez homenagem para o Dan Weldon, que ele sobe ali no alambrado e bate na placa do Dan Weldon. Então a próxima prova da Indy, dia 24 de março. Só que não é válida para o campeonato. Não é válida para o campeonato. Tô curioso para saber por que ela não é válida para o campeonato? Porque é uma prova, eles estão tentando fazer uma experiência nesse circuito novo e também eles vão dar uma premiação muito alta. $1 milhão. Né? Então como se fosse... então eles vão... Vai estar todo mundo com... Duas facas e um... E é legal porque assim, é uma premiação grande pra todo mundo. Assim, é 1 milhão pro primeiro, mas é 700 mil pro segundo. É uma premiação tipo poupuda. Indianápolis, quase. Poupuda, mas vai estar todo mundo... Aí vai ser legal a prova. Bota por dentro, vai ser igual kart. Kart indoor. O cara que chegar em último sabe quanto vai estar levando. Eu acho que a premiação é até o sexto. Quinto ou sexto. E daí o resto deve estar levando seus $50 mil para casa. Sei lá, vai ganhar acho que deve ser isso daí. Alguma coisa. Não, mas não é que nem Indianápolis. Indianápolis, você tá largando. Hoje em dia, quando eu corri, acho que era... Você entrava na corrida, você já levava $100 mil para casa. Ô, louco. Só de você classificar. Só de você entrar. Hoje em dia, acho que deve estar até um pouco mais alto. Hoje em dia, com todos os patrocinadores e apoio disso, apoio daquilo... Eu acho que deve ser por volta de uns 150. Se você entrou na corrida, você já tá levando... Óbvio que não é tudo pra você, mas você já tá levando 150 pau pra casa. Interessante isso aí. Então, 23 a classificação, 24 a corrida, cobertura, claro, total nos canais ESPN Star Plus. Estaremos nessa ali, Christian, no domingo. Aliás, o Christian teve um fim de semana agitado. Tivemos a Indy Next, estreia do Caio Collet. Chegou na 7ª colocação, o Caio largou em 7º. Caiu subiu para a 5ª colocação, depois acabou dando uma escapada na pista, foi lá para trás e terminou na 7ª posição, o Caio Collet na estreia dele. Ele voltou para 11º, 11º e daí São quantos acabou carros no grid? São cheio? mais de 20. Mais de 20. Então um grid bem cheio na Indy Next esse ano. Só registrando também os outros brasileiros que correram no fim de semana, USF 2000, o Nicolas Giafone, filho do Felipe, 11º e 21º, não foi um bom fim de semana para ele, que ganhou no passo anterior. E o Lucas Fecuri, 16º e 17º também nas 2 primeiras provas da USF 2000. Seria o equivalente à Fórmula 3.
3,5. Tá. Ainda tem uma outra, a Pro, e depois tem a Next. Então, Tá. um 3,5 no caminho Road to Indy. E agora o momento mais aguardado do programa. Quero saber... A gente não quer saber se o Max ganhou, se nada. A gente quer saber Porsche Cup nesse fim de semana, que foi meio que a jato a tua participação aqui. Me ligaram outro dia, não, temos que mudar a gravação porque o Christian tá indo correr de Porsche. Não, como assim? A gravação já mudou por causa dele, que tem que viajar daqui a pouco. Não, a gravação da ESPN que a gente teve que fazer. Lembrei. Temos que mudar o dia porque o Christian vai correr. Falei, como assim? Eu tava já de quer folga. mudar o foco pra mim na hora, né? Mas vamos lá, o lado oficial, depois eu vou pro oficioso ali, cara. Lado oficial. Eu tô... Quarta-feira de tarde eu recebo uma ligação. Tipo, dá pra você vir pra cá? Eu falei, eu preciso ligar na ESPN, que eu tenho que fazer corrida, eu tenho algumas outras coisinhas que eu preciso dar uma acertada. Daí... Eu vou construir. Cacete. O que aconteceu? Quem é que tá falando aí? Bom, semana passada chegou uma mensagem legal ali. Que eu te mandei? Não é nudes, não, relaxa, não é nada, é informações dos bastidores. Era um outro Christian, não ele. Antes de mais nada, agradecer todo o pessoal da ESPN, que a gente acabou agitando tudo de uma maneira que deu para fazer a transmissão, deu para fazer a corrida. Então, no final, deu tudo certo. Corrida em si. Elefante, estava desenhado lá no carro. Muito obrigado pelo apoio. Paulo, obrigado pela generosidade. É claro que foi uma situação um pouco atípica, né? Porque o Júnior tinha falado para o quê? Para ele não andar naquele carro? Eu conheci o Paulo, sem estender muito que a gente tem que ir embora, mas eu conheci o Paulo numa aula de engenharia que a Porsche Cup estava dando. Eles pediram para eu ir lá, eu fui amigo dele. Falei, do que você corre? Eu corro de AJR, carro de 800 cavalos. Eu falei, tá. E no dia a dia, o que você faz? Eu sou presidente da Cargill. Falei, legal. Você é um cara que corre como hobby, num carro que anda 3 vezes mais do que um Stock Car. Você não tem medo de se machucar, não? Nunca pensei nisso. Falei, não, dá uma... Não que o carro seja um carro perigoso, mas para um cara de 50 e poucos anos, quase 60 anos, né? É um carro rápido, um carro... E vamos né, acordar aqui que as pistas do Brasil, quando correm, Tarumã, Londrina, esse tipo de pista, não são as pistas mais seguras. Não todas são igual a Interlagos ou Goiânia e tal. E aí, eu convenci ele de ir pra Porsche, Paulo Souza. Gostou pra caramba, tá lá na sua 3ª temporada, eu acho. Só que ele continua andando nos carrinhos, porque ele é um tarado por corrida. Ele é assim, o negócio dele é corrida. Eu falei, Paulo, maneira. Cuidado, vai andar de Porsche de vez em quando, que é um carro, um turismo, é um carro, a cada 3, 4 anos eles vêm com um carro novo, é seguro. Você fica andando nesses carrinhos, né? Vira e mexe, você fica andando em pista perigosa, pode acontecer. Não, tudo bem. Aí ele continuou, eu sempre dando bronca nele. Aí ele me ligou semana passada. Eu acho que eu tenho que... Acho que agora eu vou parar. Ele quebrou o pé treinando em Tarumã. Treinando não, né? Ele tava, tava na 2ª volta saindo do boxe. Ele nem tinha começado a andar rápido direito. Treinando. Não, mas ele me mostrou o in-car. Eu vi, Não, tava muito devagar. E daí, o carro deu uma mexida, deu uma escapada. Aquelas coisas que podem acontecer com qualquer um. Às Só que a pista não tem muita área de escape. Aí é muro. E o carro, obviamente... Não, muro não, né? Em Tarumã, desculpa. Em Tarumã é barranco, né? E foi lá, bateu de mau jeito e quebrou o pé. E aí... Eu descobri por outros. Ele não teve coragem de me ligar e falar, agora eu vi nas redes sociais. Na verdade, ele mandou um vídeo. Falei, bem feito. Tá vendo? Agora vai ficar só na Porsche, tá, Paulão? Fique esperto. Então, Paulo, muito obrigado pela oportunidade. Denner Porsche também. O Denner, inclusive, fez um negócio extremamente bacana junto com o Paulo. Eles colocaram o capacete do meu pai em cima do teto do carro. Enfim, o mesmo desenho, né, lá em cima. Então, o que eu tenho a dizer? Só agradecer a todo mundo e de uma maneira geral, foi um final de semana... eu acho que muito bacana. Resumindo,
treino foi bom, fazia bastante tempo que eu tava fora. Andar de 991 nessas corridas longas é bem diferente de se andar numa corrida curtinha, o ritmo, 992, tudo. Eu, no começo, tive que me readaptar e tive que aprender um monte de manhãzinha lá do 992. Que no começo eu não estava querendo ceder muito, estava querendo mudar o carro para fazer ele mais parecido com o jeito que eu guio, e daí ao longo do final de semana eu fui aprendendo que, como você tem muitas limitações técnicas lá na categoria, você não tem muito que você pode mexer no carro, então você tem que aprender a guiar em volta dos problemas ao invés de tentar resolver os problemas, porque você não tem muito recurso. Então, às vezes, você tem que mudar o teu estilo de pilotagem, tudo. E levou um certo tempo para eu aprender isso daí. Na primeira bateria, eu larguei em 14º. Me aproveitei meio que de uma situação só de experiência, para dizer a verdade. Não foi nada além disso daí. Pulei logo as 4 posições para frente. E daí, consegui andar um pouquinho mais para frente. No meio da corrida, fiz um errinho, acho que o Franco me passou, acabei terminando em 8º, foi uma corridinha boa. Daí, na hora de inverter o grid, eles sortearam até os 7 primeiros. Quase que eu entrei. Sendo que eles poderiam ter sorteado até o 8º, acho que é o 7º, 8º, 7, 8 e 9. Então, eu em teoria, eu estava classificado para também poder ter tido a chance de ter invertido todo o grid. Daí o Franco acabou largando em primeiro, eu fiquei em 8º, do jeito que eu tava, o Marçal largou em 7º, o Paludo em 6º na minha frente, enfim, e assim por diante. A primeira corrida, do jeito que a gente terminou, eu me beneficiei da largada, só que daí, dali pra frente, eu só andei em marcha ré. O carro tava muito traseiro a corrida inteira, e eu só fui para trás. Mas enfim, terminei a corrida, tudo bem. Daí eu desci do carro, falei, tem alguma coisa estranha, precisamos tentar melhorar. Mexemos no carro, melhoramos. A segunda corrida estava bem mais competitivo. Acabei me enroscando lá no meio da corrida, mas até aquele ponto não era ideal, perfeito, mas eu já estava num ritmo bom, já estava lá no ritmo decente, enfim, brigando com o Marçal, Paludo, eu não lembro mais quem estava junto com a gente, mas... Alceu? Não, o Alceu estava mais para trás. O Alceu, inclusive, na primeira corrida, quando eu larguei na primeira corrida, eu larguei bem pra caramba, acabei parando logo na traseira dele. E a hora que ele se livrou de outro carro na frente dele, que levou um tempinho para ele conseguir passar. Foi na primeira, é verdade. Na primeira coisa, ele tava rápido, ele tava com um carro muito bom. Eu fiquei impressionado com o carro do Alceu. Nossa, o carro tava quase andando sozinho, mas muito, muito bom. E daí, eu não lembro o que aconteceu no final da corrida, a hora que eu vi o resultado. Não, acho que ele acabou rodando. Acho que na primeira curva ele rodou. Ele rodou na curva 1 e daí acabou chegando lá atrás. Mas o Alceu, se ele não tivesse rodado, ele teria tranquilamente terminado a primeira corrida, eu acho que entre os 3, 4 primeiros. Tá muito discurso de coletiva de imprensa. A gente quer saber o lado legal da história agora. Aqui. Tá muito aquela coisa, não. A sorte do Cris, que eu tava no rádio com o Roma. Que eu não tava no rádio dele gritando, xingando ele. Sorte dele. Mas a próxima eu vou pegar um rádio 2 canais pra poder falar um lado com um lado com o outro. Entendeu? Entendi. Pra dar aquela... botar aquela pressão, né? Ele chegar atrás de alguém... Cris, meia volta pra passar, hein? Se não passar em meia volta, já para o carro no box e para de vez, caceta. Fora que na Porsche é facinho passar, né? Você não pega vácuo naquilo. É impressionante. Os carros andam iguaizinhos, não tem todo mundo anda igual. É muito difícil de passar. É muito, muito difícil de passar. Tá, e vai fazer mais alguma, você acha? Eu até escrevi pro Paulo, eu tinha postado no meu Instagram, acho que no sábado, sei lá, sexta ou sábado. Eu juro que eu desejo uma recuperação a jato pro Paulo, porque o carro é dele, o carro não é meu. E eu quero que ele sente no carro o mais rápido possível. Mas eu acho que se não rolar para ele voltar na próxima corrida, porque ele não pode, que ele ainda tá com o pé quebrado, daí eu imagino que sim, acho que eu vou fazer outra visitinha. Se não, de repente nas corridas longas, eu com certeza vou estar participando. Mas a experiência lá no 992 foi muito bom. Boa! Show, turma!
Estamos chegando no final do nosso Pelas Pistas essa semana, então se você ainda não deu like no vídeo, se inscreva no canal para acompanhar mais Pra onde você vai agora? peripécias. Vou pra Balneário. Tem um evento lá agora. De quem? Motu. Motul? Amanhã é hoje a corrida de kart ou amanhã que você comentou? A corrida de kart, a gente tá gravando segunda, né? A corrida de kart é terça-noite. Então amanhã, mas Agora, vocês vão estar assistindo hoje. você está comentando kart indoors, né? Isso. Você já foi em algum evento de patrocinador que teve corridinha de kart indoors que você tomou realmente couro de algum especialista de kart indoors ou não? Cara, quando acontece, eles botam um menino de 8 anos de idade que corre de kart, que pesa 35 quilos, e aí o menino tem a noção de andar de kart, aí nós, peso pesado aqui, fica difícil de andar junto. Ou quando você pega aqueles indoor bem antigos que tem um kart que vira 40, outro vira 35, né? 5 segundos de diferença. Acontece também. Acontece também. Aliás, no evento da Pratique, em Londrina, tinha um kart de 3 rodas lá que eu acabei pegando. Aí eu falei, não, deixa eu largar em último pra brincar com o pessoal. E quando eu cheguei atrás, quando eu passei pra terceiro, que os dois estavam meia reta na frente, faltava 5 voltas, eu remei. Mas não consegui chegar nos caras, acabei ficando em terceiro. Mas o kart era dolorido de ruim pra um lado. Viu? Já passou por isso também? Não, mas outro dia que eu fui levar a minha filha pra andar lá na granja. A Manu chegou na tua frente. A terceira vez que ela tava andando, ela foi melhorando. Foi. Então. E daí ela tava chegando no final da reta mais rápido do que eu. Sim. Porque eu entrava embutido nela na reta, daí ao longo da reta, passava da metade pra frente, ela ia abrindo e ela não tinha medo. Ela chegava no final da reta mais rápido do que eu. Você freia, filha. Pelo amor de Deus, freia agora. Não, freia. Mesmo se for um pouco mais cedo, freia. Daí, não tem rádio, mas a vontade que eu tinha era de gritar, de ir no capacete. Manuela, freia agora! Tá, a gente precisa marcar um dia um kart nosso aqui pra dar uma brincadinha. A hora que você quiser. Vamos lá aí. Quem sabe, vocês querem também? Quero contar minha raiva no Cris, vai ser muito legal. Aproveitar que eu tô um pouco mais magrinho que os dois, eu consigo abrir na reta também. Nossa, mas não era assim, não tinha essa agressividade toda. Quando a gente dividia o kart lá nas 500 milhas, então, era bem mais tranquilo. Dividir o kart, agora um kart contra o outro, filho. Então você vai me jogar na parede na primeira curva? Não, mato. Vai passar da parede, vai cair no mato. Ansioso pra esse momento gostoso do Pelas Pistas aqui. Semana que vem a gente volta então, turma. Like no vídeo, se inscreva no canal, compartilhe com todo mundo. E semana que vem a gente volta com mais o podcast mais veloz da internet brasileira.